Bom, então, olá para todo mundo que está assistindo a gente. Eu sou a Flávia Scavone, sou psicóloga. Eu tenho a página no Facebook, Psicóloga Flávia Scavone. Tenho um canal no YouTube também com uma colega nutricionista, a Roberta Estela, que chama Nutri a Psicóloga. Hoje eu estou aqui com a Paola. Você quer falar, Paola, se apresentar? Olá, gente. Tudo bem com todos, né? Meu nome é Paola Alteia, sou nutricionista, sou autora da página Não Sou Exposição, do blog, tenho canalzinho no YouTube também, trabalho aí com um certo ativismo virtual e concreto também, né? Trabalho muito, assim, a respeito da questão da situação da mulher na contemporaneidade, pressões estéticas, né, a questão da problemática do corpo gordo na sociedade, todo esse tipo de coisa, né. Prazer estar aqui com a Flávia para conversar sobre algumas questões, né, hoje. Pois é, a gente, há um tempo atrás, a Paula escreveu um texto onde ela falava um pouquinho sobre a questão da sensação do fracasso, de não conseguir emagrecer, que envolve toda essa questão da busca pelas dietas. E na mesma época eu tinha feito um ao vivo no Facebook, onde eu estava falando também um pouquinho sobre esse mesmo assunto, sobre aquele momento onde a gente deixa de acreditar na gente e compra algumas mensagens da mídia que não são muito reais. Então, eu entrei em contato com ela para a gente conversar um pouco, né, sobre isso, que é um assunto que eu acho que machuca muita gente, que traz muito sofrimento, e eu acho que a gente pode trazer, né, Paulo, uns pontos para a gente mudar um pouco a maneira como a gente enxerga essa questão. Falar um pouco, Sim. Paula, na questão Uhum. do emagrecimento e até nessa questão do quanto que as dietas não funcionam, de uma forma geral, na questão da nutrição. Tá. Assim, nossa, eu até fiquei atordoado porque você falou assim, o quanto que as dietas não funcionam é terrivelmente ineficaz, né? Eu fico assim até exacerbada do quanto que isso me assusta, dessa constante prática cultural de dietas de repetição, o quanto que isso é fomentado pela indústria do emagrecimento e como quase todas as crenças que as pessoas têm sobre controle de peso e emagrecimento e aonde que a tal da força de vontade entra são errôneas, né? E na minha página eu vejo muito isso, que tem muitas ideias que são difíceis de desconstruir, né? E realmente, né, quando você abraça um processo de emagrecimento apoiado naquela esperança de não, agora vai, né? Porque pessoas que fazem uma dieta atrás da outra sempre renova as expectativas, né? Assim, eu vou seguir a dieta tal, mas aí ela não consegue dar continuidade, e aí acha outra, tipo, não, agora é o método certo, agora eu vou conseguir, agora vai, porque assim, a indústria do emagrecimento é a única que fatura a cada ano, cada vez mais, com 99% de insucesso com cliente cativo. Então, assim, são as mesmas pessoas que ficam consumindo sem parar os serviços oferecidos, que é um serviço que não entregam, porque a pessoa não consegue emagrecer e se manter magra, e a pessoa puxa a culpa para ela. Então, assim, é como se fosse assim, nós estamos oferecendo os melhores remédios, os melhores shakes, os melhores livros, os melhores métodos, e se você não conseguiu, o problema é você, a culpa é tua. Né? Então, assim, a culpabilização do indivíduo, bem como você disse, é um fator de sofrimento. Você falou assim, o quanto que as dietas não funcionam. Olha, é um desrespeito muito grande ao organismo, ao cognitivo, à dimensão do emocional. Você é psicólogo, você sabe muito bem disso, né? Na verdade, o que acontece, né? Grosso modo. Quando uma pessoa se envolve com uma dieta de emagrecimento, ela começa o que mais se busca é a restrição calórica. Para isso, você tem que comer menos em volume de alimento, né? O que acontece? Começa a entrar menos comida.
Então, o corpo interpreta isso como um cenário de privação que ele não sabe que você está provocando voluntariamente. E o nosso corpo, ele sempre trabalha em nosso favor. O nosso corpo nunca nos sabota. Então, assim, quando a gente não consegue seguir a dieta, muitas pessoas ficam frustradas e falam, meu corpo não colabora, mas assim, ele está colaborando. Ele está jogando no seu time. Então, assim, a questão é que nós temos um corpo que funciona de uma maneira compatível com um tipo de vida que nós não seguimos mais. Então, a gente tem um corpo adaptado para viver com pouca disponibilidade de alimento e muito movimento, justamente pelo deslocamento para buscar esse alimento que faltava. Agora, a gente está num contexto totalmente incompatível com essa orientação genética do nosso corpo, que mudou em questão de décadas. É muito recente, porque por muito tempo a maior aflição do ser humano era não ter comida disponível. E agora a gente tem uma abundância alimentar tão grande que a gente abre a despensa em casa, o armário, cai comida na nossa cabeça. Literalmente. Então, assim, é muito mais complicado do que uma história individual do fulano que não consegue emagrecer. Nós estamos numa crise enquanto espécie, né? Homo sapiens vivendo num cenário errado para ele. Dito isso, o que acontece? Como eu falei, diminui a entrada de alimento, o corpo interpreta isso como uma situação de privação que ele precisa te defender dela. Como? Diminui a taxa metabólica, aumenta o apetite e promove todas as modificações cognitivas necessárias para te tirar dessa dieta. Então, os pensamentos obsessivos sobre a comida, eles aparecem tanto por questão fisiológica, de processo de defesa do corpo, tanto por questões emocionais e psicológicas decorrentes desse cenário de privação, que quanto mais você tenta restringir e proibir um alimento que é gatilho para você, mais você vai cair no consumo dele. Por quê? A tentativa de controle leva a um descontrole que confirma para a pessoa que ela precisa de controle. E ela não sai disso. Jogo para a Flávia. Então, na verdade, Paula, é muito interessante porque a gente tem, né, na teoria da psicologia analítica, um movimento que a gente chama de autorregulação, que é uma tentativa da nossa psique sempre de manter um equilíbrio. Então, toda vez que a gente toma na nossa vida, em diversas áreas, uma atitude que é muito radical, que ela é muito unilateral, então é o tal do 880, automaticamente o nosso organismo vai trazer uma atitude oposta para que a gente se equilibre. É o mesmo mecanismo da homeostase, né, fisiológico, a gente também tem isso no nosso corpo, então a gente vê isso o tempo inteiro. E muitas vezes isso acontece de uma maneira tão inconsciente que a pessoa não percebe, ela é tomada por um impulso e ela é quase que obrigada, né, a tomar uma atitude, e quando ela vê, ela não entende o sentido daquela atitude naquele momento, porque aquilo vai contra aquela vontade do ego dela. Ela não consegue ver o corpo dela como um sistema um pouco maior. Então, na hora que ela come compulsivamente, muitas vezes esse é um ato de saúde. Esse é um ato de busca de um equilíbrio mental, de um equilíbrio emocional. E que a pessoa, lógico, da perspectiva do emagrecimento, está vendo aquilo como uma coisa ruim que tem que ser combatido, que tem que ser ido contra. Ela não compreende aquilo como uma tentativa dela se sentir bem, dela sair desse radicalismo que não é saudável, que não vai fazer bem para ela. Então, muitas vezes, a compulsão, ela vem sim como uma compensação emocional, e ela também vem como um grito de liberdade. Porque quando você está fazendo uma dieta e você tem essa sensação de que você está sofrendo, porque você está sendo proibido, porque aquilo está te restringindo, o que é o oposto disso? Qual é a atitude oposta que faz com que você se sinta livre? É justamente a ausência desse controle exagerado, e que muitas vezes, aparece como uma compulsão alimentar. Tá? Então, isso muitas vezes o que a gente não entende é quando a gente fica lutando contra. É o que você falou, a gente está lutando contra o nosso corpo e ele está fazendo o papel dele. Só que não é o papel que a gente gostaria que ele fizesse, mas é um papel de saúde que a gente precisa aprender também a respeitar.
né? Isso é muito interessante, porque é uma coisa que eu falo muito no consultório para as pessoas, que muitas vezes, quase sempre, os nossos interesses não estão alinhados com os interesses do nosso corpo, e a batalha contra a natureza é uma batalha que a gente sempre vai perder, embora seja um desejo de longa data do homem, desde o ascetismo até o positivismo, até a adoção da lógica cartesiana do penso logo existo, de colocar o corpo, a razão em detrimento do corpo. Então, assim, o valor que a gente deposita nos processos mentais coloca o corpo em segundo plano, e a gente vive numa sociedade que tem uma gama de valores que desrespeita o corpo em todas as suas necessidades, seja de alimentação, seja do lúdico, de distração, de prazer, de privação de sono. Então, assim, a gente está sempre batalhando contra o nosso corpo, como se o nosso corpo fosse uma vergonha e uma frustração imensa, porque a gente não consegue controlá-lo, sendo que esse é o nosso desejo, né? De passar por cima do primal da natureza. Dito isso, é interessante o que a Flávia falou sobre a compulsão aparecer como um grito de liberdade, como uma adaptação psicológica, mental, em relação ao estresse que a pessoa está vivendo. Mas isso tem explicação fisiológica também, que quando a pessoa é extremamente restritiva, essas compulsões aparecem para manter a pessoa viva. Então, assim, a gente tem que levar em consideração a questão de espetáculo e bastidores. O que é isso? Aquela pessoa que está nas redes sociais falando que está focadona na dieta, que só come um trocinho lá por dia, tem gente falando que está 5 dias no jejum. Não, isso é tudo papo, isso é tudo lero, isso é tudo mentira, isso é tudo imagem construída, porque daí as pessoas comuns começam a comparar bastidores, que é a vida delas, com o espetáculo dos outros nas redes sociais. Rede social é uma vitrine e as pessoas mostram o que elas querem, e assim, elas selecionam o que elas acham que tem que ser mostrado, criando a ilusão de que dá para viver de dieta ad eternum sem nunca fugir dela. Isso não é verdade. A fulaninha lá, que faz uma super dieta restritiva, ela mostra aquele momento de dieta restritiva. Só que a compulsão galopante que ela come até as paredes quando ela está escondida, e acredite, isso acontece, do contrário, essa menina estaria hospitalizada e sendo alimentada à força. Assim, essas compulsões que deixam as pessoas muito frustradas quando elas estão fazendo dieta restritiva, né, com jejum no meio, essa loucurada que tem hoje em dia, essas compulsões, elas aparecem para criar um equilíbrio calórico e de fornecimento de nutrientes, principalmente de açúcar, de carboidrato, para manter a pessoa viva. Porque se fosse humanamente possível dar continuidade a uma dieta nesses moldes, as pessoas iriam definhar e morrer. Então, assim, tem que filtrar um pouco, né, as ideias que a gente tem sobre qual é a real possibilidade de se manter numa dieta, porque as redes sociais, elas tecem muitas mentiras, né? E é muito interessante, né, Paula, você está falando isso, eu estou aqui pensando, por que será que a gente tem uma necessidade tão grande de comprar essas encenações, né, esse teatro todo que é vendido para a gente? Porque a gente tem a experiência própria de fazer dieta, aí a gente tem a experiência dos amigos, a gente tem as pesquisas mostrando o quanto uma dieta ela é ineficaz. E mesmo assim a gente o tempo inteiro fica querendo acreditar que o fracasso é nosso e não do método que a gente está seguindo. Isso é uma coisa que me chama muito a atenção. Como que ninguém para em algum momento para pensar, poxa vida, mas se está dando errado para todo mundo, o problema não é comigo. E a gente automaticamente compra isso. E às vezes eu fico me perguntando se isso, além de tudo isso que é vendido na mídia, o que isso tem a ver com a minha questão psicológica? Por que aonde está a minha autoestima nesse momento de eu não sair o tempo inteiro comprando que sou eu que não dou conta da minha vida? Você pensa disso, mas isso é algo que me chama bastante atenção. Olha, assim,
eu acho que tem algumas pessoas que elas meio que, vício entre muitas aspas, né? Não é assim, não, vício é outro papo, mas assim, não é vício, elas se apegam àquela sensação de renovação, né? Então, assim, eu acho que essa sensação de agora vai, agora eu vou conseguir falar, né? Como se fosse assim, é como se existisse uma solução que você não encontrou ainda. Então, assim, é a combinação de alimentos tal. É o alimento tal que você tem que cortar. Você tem que ler o livro do Dr. Fulano, você tem que beber o shake não sei das quantas, você tem que fazer o chá de não sei aonde. E aí a pessoa acha que ela simplesmente não encontrou a resposta certa e a prestação de serviços é imensa e as possibilidades são inúmeras e aí se compromete com uma dieta. Tem aquele entusiasmo inicial. Desanima, deixa de seguir por motivos que não são culpa dela, né? Mas assim, a pessoa pensa que, eu não tive força de vontade, eu não tive disciplina, mas eu vou continuar tentando. E aí ela começa outro processo diferente, e daí ela fica com aquela coisa de, nossa, agora vai. Tem mulheres, Flávia, que precisam disso para ter um sentido para viver nesse mundo, porque tem umas mulheres que são tão apegadas com isso, que se você tira isso delas, elas não têm mais ocupação na vida, elas não têm mais no que acreditar, elas não têm mais, assim, é tanto tempo, dinheiro, energia, desgaste que a pessoa aplica naquilo tudo, que acaba tendo uma representatividade muito grande, né, na vida da pessoa, e às vezes a pessoa, ela tá chateada por causa dessas dietas que não funcionam, por causa do constante efeito sanfona, mas ela não consegue sair daquilo, porque se você tirar isso da vida da pessoa, o que sobra? Porque ensinam constantemente para as mulheres que a nossa moeda de valor na sociedade é o aspecto físico. A gente tem que ser sempre mais magra, a gente tem que ser sempre mais bonita, o trabalho de manutenção das características físicas, dos nossos atributos, é uma tarefa constante, a gente tem que se dedicar para isso, e se você tira a entidade da beleza e do emagrecimento, dessa coisa toda da vida, o que sobra? Isso que... E também eu acho que tem a questão da hipervalorização totalmente desajustada do conceito de força de vontade, né? No processo de emagrecimento, força de vontade tem lá o seu papel, sem sombra de dúvidas, mas não da maneira que as pessoas acreditam, né? Que eu acho que é um pouco daquela coisa assim, daquela ideia assim de que somos nós que construímos nossa vida, que nós somos responsáveis por tudo, que você é 100% responsável pela sua felicidade, que você deve subir pelas paredes com os livros de autoajuda da mesma maneira que eu fico louca com o livro de dieta, né? Que é aquela prateleira imensa de autoajuda falando assim, nossa, construa a tua vida, e o segredo, e pense positivo, e vai criando no imaginário popular aquela coisa de que você não está legal na vida, você não tem o emprego que você gosta, você não ganha o dinheiro que você queria, você não tem o corpo que você deseja, você não tem a vida que você sonhou, porque você não se esforçou o suficiente. E a quantidade de livros de autoajuda que aumentam em relação aos transtornos mentais, ansiosos, depressivos, que aumentam, mesma coisa, obesidade, e os livros de dieta que só aumentam, mostra exatamente aonde estão as crises da humanidade, né? Nossos valores, né? Nossas dificuldades, né? Eu acho que o que você está falando é bem interessante, porque vai juntar da questão que você falou do início, da virtude, né? Hoje em dia, a maior virtude é você conseguir emagrecer. Porque é interessante que, na verdade, eu acho que a gente acaba se apegando muito nisso, porque a gente tem uma necessidade muito grande de acreditar que a gente está no controle da nossa vida. Eu acho que a gente sente uma angústia tão grande, às vezes, de imaginar que tem muita coisa que vai acontecer com a gente, independente do nosso desejo, que isso gera, talvez, né, essa necessidade de buscar as crenças que vão dizendo que a gente pode fazer da nossa vida tudo aquilo que a gente quer. E aí, Paula, eu acho que tem uma coisa interessante, que é essa questão hoje em dia da nossa sociedade da desvalorização do sentimento, que é corpo também, né? É impressionante, eu falo isso muito, às vezes, nos ao vivo ou nas minhas palestras, o quanto que quando você chega um dia para um amigo seu e fala, nossa, eu tô triste,
a primeira coisa que a gente escuta, então vamos fazer alguma coisa para você deixar de ficar triste. Não, bola para frente, né? Bola para cima, vamos se divertir, muda o seu pensamento, como se sentir fosse algo muito ruim, como se fosse algo para ser evitado. Então, muitas vezes as pessoas perguntam para mim, nossa, Flávia, o que eu faço para deixar de ser ansioso, para acabar com a minha ansiedade? E a gente se esquece que o sentimento faz parte do nosso organismo, que ele é muitas vezes uma maneira de comunicar alguma coisa que está acontecendo com a gente. Mesmo a ansiedade, né? A ansiedade, ela é, na verdade, um estado de alerta de quando a gente se percebe numa situação de risco, seja essa uma situação de risco real, emocional, imaginário, fantasioso, mas de alguma maneira o nosso organismo, né, está sentindo que ele está em risco. Então, a ansiedade, ela é um sentimento super importante, porque é a hora em que a gente vai perceber o que a gente precisa modificar, né? Então, o tempo inteiro a gente quer acabar com esse sentimento. E muitas vezes o que acontece é que isso traz um vazio, isso traz uma sensação de insatisfação muito grande, porque a gente não está vivendo de uma maneira plena, e isso pode também ser confundido com esse vazio da fome, com essa vontade de comer, ou com essa vida sem sentido, como você falou, né? Às vezes eu pergunto para as pessoas, se você deixasse de se preocupar tanto com o seu corpo e com o peso, com o que você estaria se preocupando hoje? E muitas vezes a gente vê aí na resposta questões existenciais muito mais profundas, mesmo de busca, de sentido de uma vida, de algo que te preencha, de uma dificuldade de se relacionar, e por aí vai. Né? Quando a gente tem esse foco excessivo, essa busca de controle, o que a gente faz é ir contra áreas do nosso organismo que não deveriam ser controladas, e quando a gente começa a tentar de alguma maneira amarrar tudo isso, é lógico que a gente vai adoecer. Sensacional, Flávia. Olha, eu achei interessante duas coisas que você falou. A primeira delas foi aquela tua pergunta, se você não estivesse tão focada, né, nessa coisa do corpo, da beleza, de emagrecer, não sei o quê, onde você estaria depositando a sua preocupação ou os seus desejos, né, esse teu esforço, toda essa energia transformadora, onde ela estaria, né? E às vezes eu pergunto isso no sentido de coletividade, né? Se nós não tivéssemos uma cultura de mulheres apegadíssimas com beleza, né, enfiadas aí em clínica de estética e salão de beleza e consumindo 1000 dietas, não sei o quê, onde nós estaríamos no sentido de vida profissional, de política, de representatividade, né, no Congresso, na Assembleia, né, então assim, isso tem a questão da coletividade no sentido de dissuadir a mulher de questões que seriam mais importantes, né, coloca sempre a mulher no seu devido lugar. Até a década de 60 era dentro de casa, uma vez que a mulher brigou porque queria sair de casa. O que acontece? Quando você sai de casa, o que você leva com você? Uma bolsa dentro da qual você pode levar batom, rímel, blush, um monte de trem lá que você tem que comprar para levar, e o seu corpinho. Então, assim, o seu corpo é um espaço para eterna manutenção e para cada pedacinho do seu corpo tem uma prestação de serviço. Então, assim, e no sentido individual também, quando uma pessoa me procura, assim, e vem conversar comigo e tal, e aquele desejo, assim, bem superficial, aquela coisa assim, eu quero fazer um projeto verão, eu quero emagrecer 10 quilos, eu quero usar um biquíni, e você vê que, assim, não é isso que a pessoa quer. A pessoa quer ser respeitada, a pessoa quer ser vista, a pessoa quer ser valorizada, a pessoa quer se sentir melhor e está buscando meios para isso. Então, assim, se você recebe uma pessoa lá, que eu vou atender, e eu dou uma dieta e falo, nossa, vamos estabelecer uma meta, você vai chegar, tipo, magra no verão e tal. Eu fico me perguntando, assim, até que ponto eu estaria ajudando essa pessoa, porque ela está tentando corrigir angústias pelos meios errados. Muitas vezes não é o emagrecimento que a gente quer, não é o biquíni que a gente quer, não é o jeans 38 que a gente quer, não é, a resposta não está nessas coisas, né? Tô dizendo isso porque... Pode falar. Não, é que assim... eu tô pensando que muitas vezes a gente acha que essa sensação...
confuso. Essa sensação de fracasso, ela muitas vezes é esse organismo gritando para que a gente vá para o lado que ele está precisando ir. A gente não está atendendo essa necessidade do organismo na hora que a gente está se privando de comida e emagrecendo. E aí a sensação de insatisfação continua, e aí é lógico que essa dieta também não vai para frente, porque não é isso que a gente está buscando, só que a gente ainda não percebeu. A gente faz essa confusão, a gente não consegue discriminar e muitas vezes interpreta como concreto um aspecto que é simbólico. Essa falta, esse excesso talvez de um peso que a gente carregue, que precisa também ser lido em outras dimensões. Pode falar. Então, chego no segundo ponto, que eu falei, você falou duas coisas que eu achei muito interessante. Essa coisa, assim, da realmente até que ponto é o emagrecimento que vai resolver os conflitos internos, né, do indivíduo. A outra coisa que você falou é a supressão da emoção, que você falou, assim, que as pessoas querem sufocar a ansiedade, querem que isso suma da vida delas, ansiedade, tristeza, melancolia, todas essas coisas, porque nós temos uma sociedade imediatista, hedonista, que supervaloriza o prazer e a felicidade. Então, assim, nossa, você tá triste, saia de perto de mim, né? Meu Deus, que pessoa vitimista, chata, eu quero festa, eu quero farra, eu quero diversão, né? Aquela coisa, assim, do estigma das pessoas que ficam melancólicas, né? Mas, além dessa questão das pessoas tem essa vontade de sufocar sentimentos, tem uma sensação física que as pessoas têm pavor, que é a fome. Então, assim, as pessoas querem sumir com a fome, as pessoas querem enganar a fome. Tem a propaganda de um iogurte aí, que o mote de marketing dele é que ele mata a sua fome, né? E na propaganda do iogurte, a fome aparece como um monstrinho. Ela é uma criaturinha indesejada que aparece na vida da pessoa, assim, tipo, vamos destruir esse monstro, né? Então, no imaginário popular, a fome é uma coisa desesperadora que as pessoas não querem sentir. Só que, e muitas vezes a pessoa que faz acompanhamento comigo fala para mim assim, Paola, o meu problema é que eu gosto de comer. Eu falo, querido, isso não é problema, isso é ótimo, porque uma pessoa que está inapetente, uma pessoa que recusa alimento terminantemente, uma pessoa que não quer comer, ela está adoecida. Então, assim, fome é sinal de organismo saudável. Então, eu queria falar um pouco da questão fisiológica disso, da crença que as pessoas têm de que a fome é tapeável, de que a fome é enganável, de que a fome é ignorável. Não é. Então, as pessoas, não, força de vontade, foco, disciplina. Não tem nada a ver com força de vontade, não tem nada a ver com disciplina. É a mesma coisa que privação de sono. Você não dorme direito segunda, terça, quarta, quinta, vai chegar uma hora que você vai dormir num sábado e vai acordar no domingo, além da sua vontade. Então, assim, se você passa vários dias comendo uma quantidade de alimentos insatisfatória para você, essa fome vai entregar uma conta no final. Não tem como fugir. Então, se você tá lá fazendo um jejum louco, alguma coisa assim de tipo, se privar mesmo de alimento e acreditar que por meio da vontade você pode simplesmente ignorar a existência da fome, e tem uns médicos malucos atualmente que estão falando assim que quanto mais jejum você faz, menos necessidade de alimento, menos fome você vai sentir. Isso é balela, isso é um absurdo, né? É como se fosse assim, Flávia, falar uma explicação fisiológica da coisa. Aqui nós temos o córtex, né, frontal, que é a área do nosso cérebro que se relaciona com a engenhosidade, o refinamento, a tomada de decisões, o pensamento elaborado. Atrás da nossa cabeça nós temos o cérebro primitivo, né, que é aquela coisa que controla tudo que é instintivo e também sistema autônomo, batimento cardíaco, frequência respiratória, temperatura corporal, fome, sede. Perceba que eu disse fome e sede, não daqui, eu disse daqui. Então, o que acontece? A pessoa toma uma decisão racional, elaborada, de fazer uma dieta. Isso parte daqui. Então, o que acontece? Num primeiro momento, a sua decisão prevalece e você consegue ficar um certo tempo sem comer. Só que aí você vai entrar num conflito com o teu cérebro primitivo e você vai ter um episódio de compensação, de busca de comida que é completamente além da vontade, é mais forte, que você é impossível de controlar, porque é a mesma coisa que você tapar a respiração, é a mesmíssima coisa. Se você fala assim, não vou respirar, você pode pegar um cronômetro, você pode brincar disso até, você pega um cronômetro, tranca a respiração e vê até onde que vai.
você, num primeiro momento, domina a situação. Num primeiro momento, a sua decisão de parar de respirar, ela prevalece. Só que à medida que o tempo vai passando, o seu corpo entra num estado de angústia que é incontrolável e, de repente, você puxa o ar. E isso, assim, não é a questão de, essa pessoa foi indisciplinada, essa pessoa não teve força de vontade, essa pessoa, né, não se esforçou o suficiente para não respirar. É porque, como eu disse anteriormente, quando você entra em batalha contra a natureza, é uma briga que você sempre vai perder. Então, assim, essa ideia de força de vontade a gente tem que desconstruir, porque, assim, a vontade, a disposição, o nosso querer tem um papel no processo de emagrecimento? Sem sombra de dúvidas, tem, mas não é da maneira que as pessoas acreditam, porque a vontade humana não é mágica. Não dá pra gente ter tudo que a gente quer na hora que a gente quer, porque a gente quer. Importante lembrar disso. E eu acho que muitas vezes o que as pessoas querem é justamente essa sensação de controle, Paola. Eu acho que muitas vezes o que acontece é essa busca mesmo de sentir que é a gente que decide tudo que a gente quer para a nossa vida. E aí, quando você vai falando da questão dos livros de autoajuda e tudo, é justamente isso que está vendendo, né? Essa questão de tentar convencer a gente de que a gente tem esse controle, e aí isso aplaca, de uma certa maneira, uma angústia, e a gente vai comprando. E um outro ponto também, que você estava falando aí da questão vontade, é que muitas vezes o método precisa culpar a pessoa para que ele não perca, né, o seu poder de venda e a sua eficiência. Então, você vai no médico, você vai no nutricionista, você compra um livro, você tem uma teoria. Então, se aquilo, para que aquilo não caia por terra, é muito mais fácil a gente culpar a pessoa que não deu conta de seguir aquele método e não que o método que está errado. Sim, e você sabe que isso, Flávia, também tem um certo viés político, que é a culpabilização do indivíduo, que é uma questão seríssima, que tem muita relação com o sistema que nós vivemos no mundo hoje, porque o que acontece até a década de 70, né, até década de 60, a ideia e a visão que as pessoas tinham da figura do médico era diferente, porque as pessoas confiavam em seus médicos. Por quê? Porque as doenças no começo do século XX começaram a ser controladas de uma maneira nunca antes vistas. Foi muito progresso na área biomédica, né? De penicilina, de insulina, de assim, remédios assim para vacina. Então, assim, muitas doenças de caráter agudo, que sempre foram assim um flagelo da humanidade, começaram a ser controladas, né, no século XX. Década de 70, por motivos ambientais, porque começou a mudar o tipo de distribuição de alimentos, começou a mudar o sistema urbano, começou a mudar o cenário que as pessoas viviam, as doenças crônicas começaram a aparecer e crescer exponencialmente. E isso não tem controle até hoje, né? É uma coisa que deixa a comunidade científica exacerbada, porque vamos conter as doenças crônicas e a epidemia de obesidade, e as pessoas começaram a perder a fé na figura do médico. E tem outra coisa também, Flávia, uma vez que garantido pela Constituição, tá, que todo cidadão tem pleno direito à saúde, segurança, educação, emprego, Uma vez que o Estado falha miseravelmente nesta tarefa de garantir a saúde dos seus cidadãos, é muito vantajoso você jogar a culpa na cabeça de cada pessoa e tirar o corpo fora. Então, você cria um contexto de responsabilização de cada indivíduo pela manutenção da sua saúde, no sentido de que essa pessoa não se cuida, essa pessoa está sobrecarregando o SUS porque ela é preguiçosa, ela não tem força de vontade, e cria 1000 estigmas em torno da pessoa que fica doente. Só que a gente tem que pensar que ficar doente é um processo super complexo. Ficar doente envolve ambiente familiar,
questão econômica, questão de onde que a pessoa mora, de saneamento, de grau de instrução. Então, assim, é muito errôneo você acreditar que todas as pessoas nessa terra têm igualdade de condições para cuidar da sua saúde, né? E jogar as mesmas orientações para uma pessoa de classe média e uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade. Então, assim, tem toda uma questão política em torno dessa responsabilização, de você realmente criar um contexto dentro do qual a pessoa não consegue emprego porque ela não pensa positivo, porque ela não é proativa. A pessoa é obesa porque ela não se cuida, porque ela é uma preguiçosa. A pessoa é depressiva porque ela é uma vitimista que não sabe lidar com a vida, não é a vida que deixou ela adoecida. Então, assim, tem toda uma questão também de sistema político, né, que nós vivemos. Então, assim, essa questão da responsabilidade pessoal, ela é muito intensa, ela é muito profunda, e é um discurso que está arraigado nas autoridades governamentais, os órgãos oficiais de saúde e sistema de privado, né, de prestação de serviço, do que a Flávia falou aí, de dieta, de livro, de não sei o que. Então, assim, no âmbito particular, financeiro e no âmbito oficial de saúde governamental, como eu falei, todo mundo está jogando a culpa na cabeça. Do gordo, então, nem se fala, né? Porque a pressão estética em cima de uma pessoa que é gorda vem da indústria do emagrecimento, da indústria da moda, da indústria do sexo, da indústria dos cosméticos, do governo, das autoridades de saúde, dos profissionais de saúde. Então, assim, é um corpo tão indesejado que às vezes acaba levando a pessoa para uma depressão, e essa depressão confirma para o público que, nossa, olha esse gordo folgado que não toma as rédeas da vida dele, né? Então é bem mais embaixo o buraco, sabe? Perfeito, isso mesmo. A gente ainda está no meio, ainda tem essa indústria toda do alimento também, né? Tem. Isso aí. E tem, Flávia, isso é muito louco. Isso que você falou da indústria alimentícia é muito louco também, porque o que eu te disse? Quando você vê o aumento de uma prestação de serviço, é porque tem demanda. Então, quando você analisa os serviços que estão sendo prestados, você vê quais são as dificuldades do público. Autoajuda, pessoas ansiosas e depressivas, livro de dieta, pessoas gordas, e toda essa questão da gourmetização dos programas de culinária, dos livros de receita, né? Que você pega uma revista e tem assim, perca 30 quilos em um mês, e daí tem receita de pavê, de não sei o quê, na mesma revista, né? Então, assim, você vê nessa prestação de serviço, você vê que na mesma prateleira tem livro de perca não sei quantos quilos e livro de receitas maravilhosas, né? E aí você vê que é uma população desesperada para emagrecer e ao mesmo tempo faminta. Então a gente cria um fascínio pelos alimentos que a gente não pode comer. E é um morde-a-sopra terrível, né? Porque, assim, a gente é doutrinado para consumir alimentos prazerosos, alimentos que a longo prazo o consumo causa doença, leva ao ganho de peso e tal, mas é a sociedade hedonista que ensina que você não pode passar vontade, que você tem que se jogar no prazer, ao mesmo tempo que valorizam o ascetismo, que valorizam o autocontrole e disciplina, que você tem que se controlar diante dos alimentos. É um cenário que deixa as pessoas doentes, né? E é isso que a gente observa hoje que está acontecendo, que as pessoas estão assim com uma qualidade de vida emocional gravíssima, né? As pessoas estão muito adoecidas. Bem triste. É importante a gente parar muito para se questionar em relação a isso, que é o que eu te falei antes. Na hora que a gente o tempo inteiro vê que todo mundo seguindo o mesmo método não está tendo um bom resultado, não está se sentindo melhor, por que será que a gente ainda continua assumindo essa culpa? Por que a gente ainda continua se sentir pior? E o quanto que outras pessoas faturam em relação a esse mal-estar, porque é o que você falou, então se ninguém consegue e eu vou fingir, vou mostrar que eu consigo, eu vou ser melhor que todo mundo, eu tenho mais poder, eu vendo mais, eu ganho mais, e eu sou mais desejado, eu sou, né, mais idolatrado justamente por causa disso. Então a gente tem que mesmo se questionar, entender é muito interessante todo esse aspecto político que você trouxe, né, esse aspecto coletivo, para que a gente tem que inserir essa sensação de fracasso mesmo nesse âmbito muito mais amplo.
Sim, sim, sem dúvida, Flávia. Só para finalizar, o que eu diria, assim, primeiro, o que eu queria que a pessoa levasse dessa live é como você pontuou várias vezes. O problema não está nos indivíduos, o problema está no método. Se você não consegue emagrecer, se você está num efeito sanfona constante, a culpa não é sua. Então, assim, não é uma questão de que você não teve disciplina, não é uma questão de que você não teve força de vontade, não é uma questão que você é uma pessoa negligente, né? Porque as pessoas que estão mostrando as suas histórias de sucesso, algumas delas podem até ser minhas colegas nutricionistas, que são as pessoas que demonstram competência com barriga de tanquinho, né? E mostrando assim, olha como eu como pouco e como eu sou focado na dieta, não sei o quê. A gente ele não sabe como que a pessoa está fazendo a manutenção daquela magreza. Então, assim, a gente pode pegar uma figura pública que é exemplo de saúde, que é exemplo de bem-estar, disciplina, né? Nossa, como ela se cuida. E pode ser que ela não esteja se cuidando, porque tem certos emagrecimentos que envolvem manobras purgativas, a pessoa vomita, a pessoa toma laxante, a pessoa toma 1000 boletas para emagrecer, toma um monte de remédio estimulante, não sei o que. Então, assim, para construir essa figura pública de uma magreza rentável, né, que muitas pessoas, e isso é importante pontuar também, que aquela coisa de bastidores e espetáculo, que a pessoa compara a vida dela, uma pessoa que tem filho para criar, que tem trabalho para fazer, que tem vida para tocar, com uma dessas moças que trabalha com o corpo como dedicação exclusiva, né? Então, assim, você querer chegar nos mesmos resultados que uma musa fitness, sendo que a tua vida não é compatível com a de uma musa fitness, né? Só vai levar à frustração, né? Então, mas mesmo assim, tipo, tem que questionar o que está por trás dessas coisas que as pessoas mostram. Então, assim, a magreza das pessoas de sucesso muitas vezes não é tudo isso. Então, tem gente que fala assim, nossa, se eu fosse uma super top model, se eu fosse uma dessas pessoas com o corpo perfeito, não teria problemas na minha vida, eu seria feliz, não sei o que e tal. Olha, no caso de uma modelo, supermodelo, primeiro que é cláusula contratual, que ela seja estupidamente magra. Essa magreza é mantida por métodos que não são nada saudáveis. Muitas delas usam cocaína e vivem à base de refrigerante diet, cigarro e cafezinho. Outra coisa também é que elas estão sempre inseguras, embora elas pareçam ser a epítome da autoestima, porque a qualquer segundo pode aparecer um fresh face, a qualquer segundo pode aparecer um contratante dizendo, olha, apareceu uma menina mais interessante aí, então tchau. Né? Então, assim, não, esse glamour todo que ele é vendido em torno da magreza, ele é construído para que seja assim, para que a magreza seja desejada, colocada num pedestal. Só que magreza, no fim das contas, não é promessa de felicidade, por quê? 99% das pessoas que fazem processo de emagrecimento engordam novamente posteriormente. Só que esse 1%, gente, que emagrece e mantém, não pense que é sossegado, não pense que a pessoa emagreceu e foi viver a vida dela. Não, é dedicação exclusiva. Então, assim, a pessoa que trabalha essa magreza, nossa, ela tem que se dedicar demais para isso, né? Então, assim, não é tão simples assim como nos vendem que é. E acho que as próprias pessoas que estão vendendo isso acabam mostrando isso no dia a dia, porque elas também nunca estão satisfeitas, elas nunca param, elas sempre têm um novo projeto, né? Uma nova dieta para testar, um novo tipo de treino. Então, se realmente chegar nesse ponto fosse trazer um bem-estar, é o que eu falo, né? É que as pessoas buscam, na verdade, é se sentir em paz dentro da própria pele. E essas próprias pessoas mostram o tempo inteiro que existe essa insatisfação, e ela é eterna, né? Porque ela não é desse lugar do corpo. Então, se nem elas estão se sentindo bem, por que a gente continua acreditando que chegar nesse lugar vai trazer para a gente essa paz, né? Esse bem-estar? Não é por aí. Agora, outra coisa que você falou, Paula, que eu queria falar um pouquinho dessa questão da força de vontade, né? Muitas vezes a gente tem essa sensação de que força de vontade é resistência.
né, a sua capacidade de dizer não e de persistir, mesmo que você tenha um impulso que faça você ir para um outro lugar. Mas, na verdade, força de vontade, até tem uma pesquisa super interessante que mostra isso, as pessoas que se sentem no controle da própria vida, se sentem bem, elas, na verdade, têm um autoconhecimento tão profundo que elas conseguem reconhecer quando elas estão em risco, quando elas se sentem vulneráveis, quando elas não estão bem. E elas se protegem dessas situações. Se a gente pegar isso no pequeno, né, e talvez falar só da questão da alimentação, seria a mesma coisa que uma pessoa ficar na frente de um bolo de chocolate dizendo não para aquilo o tempo inteiro. É lógico que em algum momento, né, ela vai falhar, no sentido do fracasso que a pessoa imagina, que seria, né, um sinônimo. Mas, na verdade, uma pessoa que tem força de vontade é aquela pessoa que sabe se proteger, e se aquilo está fazendo mal para ela, ela se retira daquele lugar. Então, nesse sentido, o quanto é importante a gente se conhecer para entender como é que a gente está vivendo a nossa vida e o que vai fazer bem ou mal para a gente. Quantas vezes uma pessoa entra e sai de dieta, que é o que você falou, dessa vez vai ser diferente, essa dieta vai trazer para mim uma coisa, vai me salvar e vai ser diferente. De novo, ela entra no mesmo sistema que ela mesma já experimentou e viu que não funcionou, e que vai trazer mal-estar, e que vai trazer uma compulsão, vai trazer uma sensação de depressão, e ela de novo entra nesse lugar. Então, como é importante também a gente começar a verificar o que faz bem para a gente mesmo, mesmo uma questão, acho que você botou um vídeo, né, da menina falando, não vou seguir blogueiras, né, acho que não foi ontem que você botou na tua página, que eu achei engraçado, porque é isso, a gente fica seguindo essas pessoas no Instagram e se sentindo mal no final do dia. Por que a gente continua estimulando esse lado? Né? Esse lado que vai dizer que a gente não é capaz, esse lado que vai dizer que a gente não dá conta. Também a gente perceber aonde a gente está se colocando nessas situações. Concordo plenamente, não tenho que tirar nem pôr da tua fala, Flávia, mas eu acho interessante essa questão do fracasso, que eu recebo muita mensagem inbox, muito depoimento, muito relato, e tem muita mulher, Flávia, que por alguma circunstância da vida, que são inúmeras, né, mudou de emprego, foi morar em outra cidade, foi morar sozinha, casou, menopausa, gestação, perdeu o emprego, teve depressão, sei lá, engordou. Tá, por algum motivo ela engordou. E aí me escreve, eu me sinto... A quantidade de vezes que eu leio essa palavra, Flávia, eu me sinto um fracasso, eu sou uma fracassada. Por quê? Porque eu me deixei engordar. Só que veja que interessante. Quando uma pessoa está se alimentando bem, de uma maneira saudável e equilibrada, o peso dela é estável. Tá. Por alguma perturbação, a pessoa pode engordar progressivamente ou emagrecer progressivamente. E os motivos podem ser os mesmos. Mudou de cidade, casou, foi morar sozinha, ficou com depressão, perdeu o emprego, sei lá. Se a pessoa, numa condição de vida extremamente estressante, emagrece progressivamente, por um desequilíbrio, por uma vida triste também, ela fica feliz e as pessoas em volta dela falam, olha que maravilha, você ficou com depressão, mas você emagreceu. Mesmo o fator de desequilíbrio, a pessoa está adoecida, a pessoa está com um problema. Se o ponteiro da balança sobe, ela fala que fracasso. Se a pessoa emagrece em decorrência de uma circunstância muito traumática, ela não fala isso. Ela, assim, eu não fui capaz de manter meu corpo, ela não fala isso. Ela fala assim, nossa, né, mas como se fosse assim, algo bom disso eu vou tirar. Né? Então, assim, é uma questão da gente ver, tipo, o valor que a gente deposita, né? Porque, assim, se por uma circunstância ruim uma pessoa pode tanto emagrecer quanto engordar, por que só o engordar que causa esse sentimento? Se a situação é extremamente parecida, né? Então, assim, esse fracasso, ele se relaciona muito com o estigma negativo que é depositado no corpo gordo, que, o gordo não tem força de vontade, é preguiçoso, é negligente, não se esforça, né? Eu vi no Instagram uma pessoa que me coloca relação entre obesidade e QI, que obesidade, tipo, a pessoa gorda, ela é burra, né, uma coisa assim, né, e considerando que é um estigma pesadíssimo que ninguém quer carregar, você fica com depressão e perde muito peso em decorrência disso, a pessoa é capaz de falar, nossa, que ótimo. Você vê que louco, né? Esse é o lugar que a gente chegou hoje. É assim que a gente está, é aí onde estão os nossos valores, como você falou no início. Ainda você conseguir ter esse controle sobre o corpo é visto como uma virtude, e não como algo que vai te fazer mal.
Uhum. Tá? Quer Perfeito. finalizar? Eu acho muito legal, acho que é isso que você falou, acho que a gente tem que começar a ampliar essa visão do que é fracasso, do que a gente realmente é capaz de fazer, se isso não está além do nosso corpo. Acho muito importante a gente ter essa noção de que o nosso organismo ele funciona como um todo e que muitas vezes ele está falando com a gente, ele está querendo passar para a gente alguma informação e que a gente acaba interpretando aquilo como algo que tem que ser barrado, reprimido, isolado, e isso acaba piorando a nossa situação. Eu acho importante a gente ter esse acolhimento, como você falou, em muitos momentos a gente está passando por uma fase de mudança e o ganho de peso ele vem porque é uma maneira da gente dar conta daquilo naquele momento, é o que a gente pode fazer, e se a gente pudesse nesse momento falar, tudo bem, é o momento, é assim que eu estou lidando com isso, vou tentar talvez desenvolver outras estratégias, ou escutar mais o meu sentimento, deixar o meu sentimento falar, se a gente pudesse ser um pouquinho mais carinhoso com a gente, ao invés, né, de tão duro, eu acho que as coisas seriam muito mais confortáveis, um pouco mais simples. Sim, eu concordo com você. Eu acho que o caminho para a mudança ele ocorre através da amorosidade, nunca através do rechaço, da vergonha, da humilhação. Jamais, não conheço nenhum caso de sucesso relacionado com isso, né? Só agrava, só piora. E eu acho que a gente tem que realmente dissipar a nossa crença de que nós dominamos o nosso corpo, por consequência, nós dominamos a natureza, porque nós voltamos ao século XVI procurando a fonte da juventude toda vez que a gente faz isso, né? Não dá para ganhar da natureza, gente. A gente está em 2017, então tem que largar a mão dessa crença aí, colocar o corpo no lugar que ele precisa estar, valorizar, deixar essas coisas de hiperracionalização, de tabu, de vergonha, de desvalorização do corpo, tem que deixar de lado, porque o corpo precisa ser cuidado, ele não precisa ser controlado, ele não precisa ser sufocado pela nossa vontade, tá? Por aí. Muito bom, Paula, foi muito legal conversar com você. Eu espero que as pessoas também gostem aí desse nosso live. Acho impossível não gostar, acho que a gente tocou em assuntos muito legais. E espero que também contribua para a gente começar a mudar essa nossa maneira de pensar. Ótimo, uma satisfação gravar contigo, Flávia. Quem sabe a gente não faz outros, né? Então, assim, o que tem para conversar sobre isso não tem fim, né? Exatamente. Eu falo para as pessoas que me mandam sugestão inbox que se eu quisesse, Flávia, eu alimentava a minha página 24 horas por dia sem repetir conteúdo. É incrível a bobajada que as pessoas falam na internet sobre corpo e emagrecimento. É uma coisa assim, nossa, a obsessão da sociedade com isso, né? Tá gravíssimo isso aí. Ok, então, foi um prazer. Então, a gente em breve, se Deus quiser, a gente faz uma próxima. E beleza. Tchau, beijos. Tchau, gente. Até. Beijos para vocês também, Até, tá? pessoal. Tchau.